Sabe aquela impressão de que as crianças hoje em dia têm dificuldade para se concentrar? Pois é. E se a resposta para isso não estivesse em um novo aplicativo, mas sim num tatame? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando no trabalho incrível do professor Hélio de Souza Guimarães Júnior. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar de um desafio que, olha, quem convive com criança conhece muito bem. O desafio da tela. Essa pergunta que o professor Eli faz vai direto ao ponto. Já parou para pensar nisso? Às vezes, para a criança focar em uma única coisa por 10 segundinhos, já é uma luta. É um papo super comum dentro de casa, na escola. É que o mundo que a gente mostra para elas é assim, né? Tudo tem que ter luz, tem que vibrar, fazer um som diferente, é um estímulo atrás do outro o tempo todo. E claro, isso cria uma expectativa de que tudo tem que ser rápido e imediato. Aí já viu, né? Focar em tarefas do mundo real vira um desafio e tanto. E aí que está o X da questão. O que acontece quando a vida de verdade, aqui fora, pede calma, pede concentração, pede que a gente saiba coordenar o nosso próprio corpo? Como é que a gente prepara a criançada para isso? Bem, a resposta, segundo o professor Eli, pode estar em um lugar que talvez nem todo mundo imagine. É hora de conhecer a lição do tatame, um outro universo, sabe? Com regras e aprendizados completamente diferentes. Olha que genial essa comparação. De um lado, no mundo das telas, a criança aprende a ficar pulando de um vídeo para o outro, a atenção fica toda fragmentada. Do outro lado, no tatame, ela aprende a girar, mas com um propósito, com uma intenção. É uma virada de chave completa na forma de pensar. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como se treina corpo e mente juntos? É aqui que a gente vê a sacada do professor Eli. Ele não é só um mestre na luta. Ele é pedagogo, tem formação em educação física. Ele junta esses mundos de uma forma que transforma cada aula. Dá uma olhada nesse exercício. Parece a coisa mais simples do mundo, certo? Atravessar um quadrado de tatame sem pisar nas partes amarelas. Parece uma brincadeira, mas por trás disso tem uma lição muito poderosa de foco e de controle. E aqui está o segredo, o pulo do gato. Não é só um jogo de não pisar no amarelo, é um treino disfarçado para a mente. Ali, a criança está aprendendo atenção plena, controle do próprio corpo e, o mais importante, domínio sobre os próprios impulsos. São habilidades para a vida. Outro exemplo é o Maemawari Ukemi, o famoso rolamento para frente. Para o professor Eli, isso é muito mais do que um simples movimento. Ele chama de ensaio de confiança. É sobre aprender a cair e, principalmente, a se levantar com segurança, com determinação. E essa frase dele, nossa, resume tudo. O chão não é o fim, mas o começo de uma nova tentativa. Isso vale para o tatame e vale para a vida. A queda, o erro, não é o ponto final, é só o ponto de partida para tentar de novo, para aprender e crescer. Beleza, tudo isso é lindo no tatame, mas e fora dele? Funciona na vida real? Vamos dar uma olhada agora nos resultados práticos dessa verdadeira transformação? E a resposta é um grande sim. O resultado é nítido. Crianças que se tornam mais seguras de si, mais focadas e com mais disciplina. E o mais legal é que isso transborda para todas as áreas da vida delas, da escola até o jeito que elas se relacionam com a família. E olha, isso não é só teoria não, é a realidade. Lá no Instituto Nação Rap, um lugar onde o professor Eli aplica essa metodologia, essa transformação é vista todo dia, na prática, mostrando o impacto gigante que o jiu-jitsu tem na vida da garotada. A jornada é simplesmente incrível. Você vê crianças que chegaram tímidas, com vergonha até de falar, e de repente elas estão lá ajudando os colegas, ensinando os mais novos, elas voltam para casa com o peito estufado, cheias de orgulho. É uma construção de autoconfiança que não tem preço. E o mais importante é de onde vem esse orgulho. Como o próprio professor Eli diz, não é porque ganharam uma medalha ou um troféu, é porque elas se superaram. É uma vitória interna, que vale muito mais do que qualquer prêmio que alguém possa dar. Tudo isso que a gente viu nos leva a uma filosofia de vida, uma maneira nova e poderosa de enxergar o crescimento das crianças. A essência de tudo está aqui. É a filosofia do professor Eli, um verdadeiro mantra para a vida. Mais confiança, menos tela, mais vida. É um convite para a gente trocar o brilho artificial dos aparelhos pela riqueza das experiências de verdade. E para fechar, fica essa reflexão no ar. E se o maior presente que a gente pode dar para as crianças não for o eletrônico da moda, mas sim a chance de elas descobrirem a própria força, longe das telas? Uma pergunta que, graças ao trabalho de gente como o professor Eli, hoje tem uma resposta muito clara e poderosa.